Um dos maiores erros no tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto não tem nada a ver com remédio, com dose ou com exame. O maior erro no tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto tem a ver com o lugar onde o seu profissional está olhando. O erro é apenas olhar para a tireoide e esquecer que o hipotireoidismo é totalmente diferente do Hashimoto. Tem pessoas com Hashimoto que não tomam hormônio. Tem pessoas com sintomas claros do hipotireoidismo que não tomam hormônios. Tem pessoas com hipotireoidismo subclínico que estão esperando se tornar clínico para começarem a tratar. Tem pessoas com todos os sinais e sintomas do hipotireoidismo, mas vão falar que os seus exames estão simplesmente na referência enquanto você sofre com todos os sinais e sintomas. E tem gente tomando hormônios há anos e nunca se sente bem. Quem está certo? Quem está errado? Tudo isso acontece porque muitas vezes confundem um problema hormonal com uma doença autoimune sistêmica que é o Hashimoto. Agora, se você quer entender isso de verdade, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai tratar as doenças com base na sua origem, com base na sua raiz. Vamos organizar isso de forma muito simples na sua cabeça para você entender de uma vez por todas. O hipotireoidismo é uma condição funcional. A sua tireoide, que é uma glândula que fica posicionada aqui, ela tem a função básica de produzir hormônios e outras funções, mas aqui a gente vai falar sobre produção hormonal. Mas quando ela está produzindo menos do que o necessário, menos do que o que deveria, então nós temos um hipotireoidismo. O que vai diferenciar se é subclínico ou clínico é basicamente o olhar do profissional. Tem profissional que vê até um hipotireoidismo clínico e não consegue ver nenhum hipotireoidismo que é subclínico, quando o TSH está um pouquinho elevado, mas ainda não tão elevado acima da referência. O clínico é quando o T4 está abaixo da referência e o TSH acima da referência. Mas esses são conceitos bastante genéricos que eu particularmente não gosto tanto de olhar as coisas assim. Existem outras formas da gente avaliar se o paciente tem ou não hipotireoidismo, porque, repito, o TSH não é padrão ouro para diagnóstico do hipotireoidismo. E esse é um dos grandes erros, é um erro dentro de um erro, né? E nós temos o Hashimoto, que é uma condição autoimune, inflamatória e sistêmica. O Hashimoto não se restringe à tireoide. A tireoide é apenas o alvo pelo qual o sistema imunológico se revoltou contra você. São coisas completamente diferentes. Inclusive, o Hashimoto ele pode te dar uma chance entre 4 e 10 vezes mais chance de desenvolver um segundo, um terceiro, um quarto diagnóstico de doenças autoimunes. Por isso que é tão importante a gente colocar o Hashimoto em remissão. Você pode sentir palpitação, pode evoluir para um hipertireoidismo, pode gerar problemas emocionais, problemas pulmonares, problemas na sua pele, como dermatites e vários outros problemas, né? Eu sei que geralmente só se falam que o Hashimoto é uma questão da tireoide, mas não. E tem muita gente diagnosticada com hipotireoidismo que o motivo é o Hashimoto, mas nunca fez os exames para saber se é Hashimoto ou não, o motivo pelo qual essa tireoide não está funcionando bem. E tem muita gente tomando hormônios há anos, mas ela tem o hipotireoidismo e tem o Hashimoto, mas nunca entende porque toda vez que vai ao médico, ele coloca uma dose mais, uma dose a mais, uma dose a mais do seu hormônio e essa pessoa nunca se sente bem. Por quê? Porque o Hashimoto está ativo. No Hashimoto, o problema ele não começa na tireoide. A tireoide é apenas o alvo pelo qual o organismo está atacando. O hipotireoidismo, para resumir, é uma doença em que o seu organismo, a sua tireoide já não produz tanto hormônio quanto deveria. Na doença autoimune, o sistema imunológico ele perde o controle, a tolerância e cria anticorpos por vários motivos. Alimentação inflamatória, parasitas, metais tóxicos. A lista seria imensa, mas fique com essa informação. O sistema imunológico se revolta contra a sua tireoide e tem ela como alvo. O hipotireoidismo é a baixa função da tireoide. Nem todo mundo que tem hipotireoidismo tem Hashimoto, mas todo mundo que tem o Hashimoto, se não tratar, vai ter hipotireoidismo. E quem tem hipotireoidismo e tem o Hashimoto, não adianta tratar o hipotireoidismo e esquecer o Hashimoto, porque senão você não terá resultados. Se isso está clareando a sua mente, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa seu gostei, envia para um amigo, porque isso vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. O tratamento convencional, ele foca apenas em normalizar os exames. Dosam o TSH, dosam o T4,
ajustam a dose, te pedem um retorno daqui a 6 meses. Mas entenda, normalizar os exames não significa tratar a doença. E você sabe muito bem disso, porque toda vez que você aumenta a dose, você se sente até bem durante 5, 10, 15 dias, mas depois os sintomas eles voltam à tona. Se você tem o hipotireoidismo e o Hashimoto e está tratando o hipotireoidismo, você está aumentando doses, mas a inflamação continua, a doença autoimune continua, o intestino doente continua, os sintomas continuam. E o que acontece? A dose vai subindo, mas a sua condição de saúde realmente nunca é tratada. Se esse vídeo está fazendo sentido para você e você tem um amigo que sente tudo isso, já envia para ele. Na maioria dos casos, o Hashimoto não começa na tireoide. Esse é um grande engano. O Hashimoto ele pode começar no intestino impermeável, ele pode começar numa desbiose, numa contaminação por xenoestrógenos, por radicais livres de forma excessiva, por alimentos inflamatórios, por parasitose, por uma questão emocional abrupta, a perda de um pai, um divórcio, a perda de um filho, um abuso mental, um abuso físico. Os motivos são imensos. O que nós fazemos em consulta é justamente mapear as causas para que a gente elabore um plano de ação para o seu caso de forma específica. O intestino, ele é o palco onde a autoimunidade ela se manifesta. O sistema imune, ele mora no seu intestino. A inflamação constante com anticorpos ativos, elas vão continuar se você estiver tomando seu T4 ou não. Por isso que o alvo de tratamento aqui é o nosso intestino. Enquanto você não tratar a raiz do problema, o problema continua a se manifestar. Se você quer que eu aprofunde nesse conhecimento para você, comenta aqui embaixo. Eu quero, para eu entender que você é alguém que está sendo beneficiado por esse tipo de conhecimento. Para mim foi incrível perceber que quando eu comecei a olhar o hipotireoidismo de Hashimoto com essa visão que eu estou entregando para vocês, quando eu comecei a entender o meu paciente, sentar com ele, ouvir as suas queixas, suas demandas, tratar realmente as suas causas, entender que o hipotireoidismo é diferente do Hashimoto, foi muito incrível porque eu comecei a ver os meus pacientes com unhas fortes, com o cabelo crescendo, sem constipação, com a pele bonita, emagrecendo. Foi quando eu vi que muitos pacientes, mesmo com TSH alto, às vezes nem era necessário hormônios e a gente conseguia trazer a saúde de volta dessa tireoide. Isso para mim foi um divisor de águas, por isso que eu estou compartilhando com você, para você colocar isso em prática. Quando nós tratamos a causa da doença, o corpo ele responde. Se você escutar a história em que o seu corpo está tentando te falar, se o seu profissional escutar a história do seu corpo e tratar as causas, você vai conseguir ver melhoras. Se você se identifica com isso, me segue também no Instagram, @dr.misaellima, lá eu compartilho muito disso também. Então, guarde isso. O Hashimoto é totalmente diferente do hipotireoidismo. Se você tem o hipotireoidismo e o Hashimoto, trate o seu Hashimoto para que o seu hipotireoidismo ele possa ter remissão dos sinais e dos sintomas. O hormônio pode até ser necessário, mas se não tratar a autoimunidade, sem tratar a raiz, os sintomas eles nunca vão desaparecer. Na parte 2 desse vídeo, eu vou explicar para você o que exatamente tratar para você colocar o seu Hashimoto em remissão. Agora, eu quero ouvir de você. Comenta aqui embaixo se você tem o Hashimoto, se você tem o hipotireoidismo ou tem todos os sinais e sintomas, mas ainda não tem um diagnóstico. Lê os comentários, interage, porque eu estou acompanhando tudo. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e também compartilha para esse canal chegar a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.